Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu resolvi falar um pouco sobre o tempo que eu passei em Kona, no Havaí, no final de 2019, né, nos últimos 3 meses do ano. E eu vim contar pra vocês como foi o processo de ir pra lá, como eu decidi, o que eu fui fazer lá, por que eu decidi voltar pro Brasil, alguns detalhes. E se você acompanha o canal aqui há mais tempo, você já viu que tem muitos vlogs aqui no canal desse tempo que eu morei lá, né? Eu gravei várias aventuras, eu gravei o dia a dia na base, gravei um pouco do treinamento que eu fiz por lá. E se vocês quiserem saber mais detalhado, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá, gente, vou contar pra vocês como eu decidi ir pra lá e o porquê que eu fui pra Jocum de Kona, né? Muita gente acha que eu fui pra Jocum de Kona fazer o meu DTS, né, a minha TED, mas não, eu fiz a minha TED no Brasil, na Dunamis Farm, né, na junção da Jocum de Kona com o Dunamis, né, que trouxeram o Fire Fragrance pro Brasil. Mas como eu fiquei sabendo de Kona? Eu fiquei sabendo de Kona antes mesmo de fazer o meu DTS no Brasil, mas no meu DTS ficou mais forte isso, né? Porque muitas pessoas que eram de Kona vieram pra minha escola e isso impactou de alguma forma. A minha líder morou lá muitos anos e isso trouxe uma vontade, gerou uma vontade em mim de ir pra lá, mas não só em mim, né? As pessoas ao meu redor também. Então, desde 2018 eu vinha recebendo palavras da parte de Deus de que eu iria pra lá, tanto de pessoas aleatórias que nunca me viram, quanto de pessoas que são de lá. E eu fui guardando essas palavras e esperando a hora certa, né? Esperando Deus confirmar comigo. E quando eu tava no começo do ano passado, no começo de 2019, Deus deu uma dica de que eu iria pra lá, né, em 2019. Mas eu esperei mais uma confirmação, então quando eu tava nos Himalaias, quando eu tava no Nepal, né, liderando o meu time, Deus me deu um sonho e ele realmente confirmou que eu iria pra lá. E isso era como se eu tivesse Deus me deu uma palavra que eu estava gerando algo dentro de mim, né? E aí, gente, foi um desafio muito grande pra lá, porque é muito caro, né? O dólar hoje está muito mais alto, mas o dólar já estava alto e para o brasileiro é mais complicado. Eu já tinha visto desde 2012, então o visto não foi um problema. Eu conversei com a minha líder, ela fez a minha carta de recomendação para enviar. Eu me inscrevi, né? A minha líder e uma amiga minha fizeram a minha carta de recomendação para enviar para a base. Eu fui para lá como staff, né? Porque eu fui fazer um treinamento de liderança. Quando você é staff lá em Kona, você precisa fazer, principalmente no Fire Fragrance, né? Você precisa fazer um treinamento de liderança antes de ser staff. E são 3 meses de treinamento de liderança. É bem puxado, assim. Você tem que ler muitos livros, são muitas atividades, assim, você serve a base, né? Você serve a ilha. E é uma experiência incrível, assim, que mudou minha vida, mudou a minha mente. Mas pra ir pra lá eu já tinha acabado de voltar, né, de um país muito longe. E eu não tava bem de saúde, eu tinha tido pneumonia. Então eu tava me recuperando e eu precisava levantar recursos pra ir pra lá. E eu ia ter que desistir de ir pra lá por falta, né, de recursos, por falta de apoio, mas Deus é misericordioso e Ele cumpre todas as palavras que Ele nos dá, né, todas as promessas que Ele te faz, Ele vai cumprir. Foi assim que Ele fez comigo. E eu comprei minha passagem um dia, Deus mostrou pra mim e pra minha mãe um dia de comprar a passagem, Deus mostrou pra minha mãe o valor da passagem, então eu comprei passagem só de ida. Gente, eu fui na fé, assim, fui só com passagem de ida. Nunca tinha ido pros Estados Unidos com passagem só de ida, mas eu resolvi arriscar, eu tive que arriscar. Eu não tinha dinheiro pra passagem de volta. E aí, Deus usou uma pessoa pra me dar uma oferta num valor específico, né, pra eu poder conseguir iniciar essa minha jornada. Daí eu fui pra São Paulo, depois eu fui pra farm passar um tempo com a galera, e aí eles me enviaram e eu fui parar lá no Havaí, gente. Quando eu cheguei lá, tem vídeo aqui pra vocês verem a minha reação. Eu não conseguia acreditar que eu tava lá, tipo, no meio do Pacífico, numa ilha no meio do Pacífico. E foi uma viagem bem diferente do que eu costumo fazer, porque eu sempre vou pra costa leste dos Estados Unidos, dessa vez eu estava indo pra costa oeste. E essa era uma outra palavra que Deus tinha me dado, que eu ia conhecer vários oceanos e eu ainda não conheci o Oceano Pacífico. Então Deus cumpriu mais uma promessa na minha vida. E aí eu desci em Los Angeles, meu voo foi super rápido, nem foi aqueles voos demorados, tipo, fui pra Los Angeles, peguei um voo e fui pra ilha.
E chegando lá na ilha, Deus usou vários amigos meus pra me buscar, e eu fiquei na base no primeiro dia, e aí depois o time todo, praticamente todo o time do treinamento de liderança, nós fomos pra uma outra base, que é a base dos navios, e foi um tempo muito incrível, de muito aprendizado. Por mais que meu inglês seja fluente, sempre as primeiras semanas dá bastante dor de cabeça, né? Eu vi só uma língua o tempo todo. A gente tá acostumado a ouvir português 24 horas, e por mais que eu tente viver uma imersão em inglês aqui em casa, né, não é a mesma coisa. E foi bem desafiador no início, assim, principalmente a questão financeira, né, porque tudo é em dólar. Se eu ganhasse $1.000, se eu ganhasse R$1.000 de oferta, ia virar 200 e poucos dólares, então foi bem desafiador essa parte. Graças a Deus eu tive o suporte dos meus pais, não que eles pudessem me ajudar por ter muito, mas Deus usou a vida deles, né, pra me dar um suporte financeiro, e usou a vida de muitas pessoas também pra me ajudar a estar lá, né, muitas pessoas investiram na minha vida pra eu estar lá. Eu fiz um treinamento de liderança que chama Leadership Track. É esse programa que eu falei que tem antes, né, de você se tornar staff, porque muitas vezes você fala isso é TED, você acha que você tá pronto mesmo pra cuidar de pessoas, e muitas vezes você ainda tem coisas dentro de você que precisam ser tratadas e precisam ser melhoradas, e pra isso que serve esse treinamento de liderança. Foi muito incrível poder estar, né, no ambiente da nave-mãe, digamos assim, já que a nossa escola era uma filial aqui no Brasil. Foi muito legal ver tudo de perto, assim. No Havaí, digamos, ali em Kona, por exemplo, que foi onde eu fui, né? Eu fui em outras partes da ilha, mas onde eu morei mesmo foi em Kona. As coisas são bem carinhas, digamos assim, né? Eu falava que era preço de aeroporto, então assim, não dá pra você sair comprando tudo que você quiser, na hora que você quiser, a não ser que você vá com muito dinheiro, que é bem difícil o missionário ir, porque geralmente a gente vai pela fé. Tem muitas praias bonitas, é muito legal, mas a gente tem sempre que lembrar que a gente não vai pra lá pra isso, então a gente tem um final de semana livre, algumas pessoas, porque outras trabalham no final de semana, mas pra tudo você precisa de carro. Então é bom que você tenha condições, né, de ter as finanças para um transporte, caso contrário, sua vida vai ficar um pouquinho mais difícil. E o que eu fazia por lá? Bom, eu acordava bem cedo, tomava meu café da manhã, fazia meu devocional, né? Eu escolhi fazer meu próprio café da manhã em vez de tomar café da manhã na base. E depois do meu devocional, eu pegava a van, né, que o meu treinamento oferecia, ia para a base principal. Chegando lá, tinha dia que a gente tinha manhã de intercessão, às vezes tinha manhã de adoração, e depois disso a gente tinha aula, e muitas pessoas tinham trabalho pela manhã. O meu trabalho era outra coisa, então eu não era exatamente naquele horário. Depois a gente tinha um almoço que é gratuito na base, e aí a gente almoçava com a galera, né, com os meus amigos, e muita saudade disso. E depois a gente ia fazer DV, né, eu particularmente ia fazer meu DV, que era ler vários livros, no caso, responder várias perguntas, e parte do DV também era passar tempo com Deus, né, pelo menos você tinha que passar 2 horas com Deus sem nada entrando no meio, tipo celular, nada que entrasse no meio, tipo, geralmente na natureza e tal. E foi muito incrível essa experiência, assim, porque a gente deixa tudo entrar no meio do nosso relacionamento, né, com Deus. Então foi, ao mesmo tempo que no início foi desafiador, por mais que você ache que você é super íntimo de Deus, você sempre se apega a alguma coisa, né, pra estar perto dele, seja um livro, um devocional no celular ou uma música, e a gente não podia usar nada disso. Então, às vezes eu ia pra praia, ficar sentada na areia, observando a natureza e conversando com Deus, ou senão eu ia andar no meio das pedras, assim, no mar pra conversar com Deus. E era muito bom porque devolveu pra mim o que eu gosto muito, que é ficar mais sozinha, né? Já tinha 2 anos que eu tava vivendo só em comunidade, eu não conseguia ter meu tempo sozinha. Então isso devolveu pra mim aquilo que eu mais amava, que era passar mais um tempo sozinha, só eu e Deus. Outra coisa muito incrível foi conhecer líderes incríveis e conhecer pessoas incríveis e vê-los vivendo, né? No dia a dia, sem ser... Geralmente a gente vê essas pessoas só à distância, só na internet, e conviver com eles, né, no dia a dia e ser discipulado por eles,
Foi uma experiência muito incrível. Por ser staff, por estar fazendo um treinamento de liderança e por ser staff, eu participava das reuniões de staff, né, toda terça-feira. E era muito legal, porque era um momento de comunhão, tinha sempre um lanchinho. Os americanos são os reis dos snacks, então eu chamo os Estados Unidos de Snackland. Pra mim, os melhores snacks, os melhores lanchinhos são nos Estados Unidos, então eu amava essa hora. Juntava todo mundo pra lanchar, tomar café. E depois a gente seguia pra reunião. E ali na reunião a gente ouvia tudo que Deus estava fazendo na vida das pessoas, nos países, na base em si. Então foi uma experiência bem gratificante de viver. Na real era uma honra muito grande pra mim estar ali, né? Porque parecia um sonho muito distante. Muita gente deseja fazer isso, mas muita gente não tem coragem de ir ou tipo de arriscar. Eu arrisquei tudo e fui parar lá no meio do Pacífico. E poderia não ter dado certo, eu poderia nem ter saído do Brasil porque eu tinha só passagem de ida, eu poderia não ter passado imigração também por causa disso, mas Deus, ele foi fiel às promessas dele. Então é isso, gente, eu sei que tem pessoas que me perguntam, né, o orçamento e quanto custa estar lá. Eu não consigo te passar exatamente detalhes pelo simples fato de que eu não sei o que você vai fazer lá, né, lá tem vários ITS, lá tem vários cursos de segundo grau, lá tem vários programas, então não tem valores específicos que eu posso te passar. Ainda mais agora, depois da pandemia, muita coisa lá na base mudou, então eu não sei exatamente o que mudou, se mudaram preços, etc. Eu sei que para brasileiro os programas são mais baratos, porque o Brasil é um país B, né, um país de terceiro mundo, então as coisas são um pouco mais baratas. Eu lembro que quando eu fui pra lá, o aluguel da base para você morar, incluindo o almoço, só o almoço era $400, mas para brasileiro era 320, por causa do desconto que tem. E você, né, tem que pagar seu café da manhã e você tem que pagar a sua janta, e como staff você paga $2. Para as pessoas normais é $5, para o staff é $2 o café da manhã e $2 a janta. Fora os outros gastos que você gosta de ter, porque eu não sei o estilo de vida que você tem, eu sabia os meus, eu sabia mais ou menos quanto eu gastava de mercado. Eu tentava economizar o máximo possível e eu ouvia as minhas amigas americanas, né, que moravam lá, falar que pra viver bem, tranquilamente, assim, né, não viver esbanjando, mas tranquilamente por lá no Havaí, que $1.000 era suficiente pra alimentação, um transporte, né, uma motinha, que é o que eles usam muito, né, moped, você pode alugar uma, você pode alugar um carro também, que uma moped, a sua alimentação e morar na base ou morar em casa de família, uns $1.000 ficava tranquila, né, com um pouquinho de extra pra alguma emergência. Lembrando que pra ir pra lá você precisa de seguro-saúde. Eu acho que agora pra todos os países que a gente viajar é obrigatório o seguro-saúde, e pra lá é mais obrigatório ainda porque a base ela exige que você tenha um seguro-saúde, então você tem que se preparar pra isso também. Outra coisa que eu lembrei aqui agora é que assim que você chega na base, você tem que fazer um teste pra saber. Um teste chama TB Test, que é um teste de tuberculose, para saber se você tem tuberculose, e eles dão uma picadinha lá e fazem um calombinho e mede se dá positivo ou negativo. Alguns brasileiros dá positivo pelo fato de que a gente tem 2 BCGs. Eu tenho 2, tem gente que não tem 2. Então, pelo fato de você ter mais de uma BCG, pode ser que dê positivo, mas isso não é um problema, porque você vai fazer raio-x do pulmão e eles vão ver que não vai dar nada. Ah, outra coisa também que eu esqueci, muita gente me pergunta que tipo de roupa levar, como, né? Gente, você tá indo pro Havaí, você tá indo pra praia, literalmente é muito quente. Muito, muito, muito quente. Tipo, é quente e você tem insolação. Eu tinha muita dor de cabeça, eu ia dormir cedo, porque eu me esgotava, assim, eu ficava muito cansada, tanto pelo fuso, quanto pela língua, quanto pelo sol e umidade, aquilo ia me consumindo, assim. Isso pra mim era um ponto um pouco negativo. Eu não gosto de frio, mas eu também não gosto desse tanto de calor, que me deixava extremamente cansada, minava minha energia, minava minha... Então, gente, tipo, bermuda, vestidinho, short mais comportado, por favor, camisetão, blusão, assim, que nem esse que eu tô vestindo, mais larga, assim. Gente, roupa, né, você não vai pra lá você não vai desfilar de biquíni na base, é óbvio, mas você vai vestir roupa pra calor e, é claro, levar casaco e aproveitar pra levar já um pouco, né, das roupas que você pode levar pro prático, né? Lembrando que o que você levar também, você não pode deixar lá na base, né? O que você levar pra lá, você vai ter que levar pro seu prático.
ou deixar com alguém que você conhece na casa de alguém, que é um pouco mais difícil. Então já vai pra lá pensando que você vai levar as coisas que você pode levar para o seu prático. Eu acho que é isso, gente. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, que vocês quiserem saber, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu falei que eu já tinha visto, né? E o visto que você vai fazer de DTS lá é o visto de turista mesmo. Se você for fazer uma escola de segundo grau, segundo nível, é o visto de estudante. Nem todas, na verdade, mentira. Só se for uma escola de 9 meses, por exemplo, né? Uma escola de tempo menor é o visto de turista mesmo. Mas eles que organizam toda a papelada pra você tirar esse visto e tal. Então é isso, gente. O que eu vim falar com esse vídeo é não desista dos seus sonhos, não desista das palavras que Deus te deu. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se foi Ele mesmo que prometeu, Ele vai cumprir. Muitas vezes a gente recebe palavras que não são de Deus e a gente acredita nelas por muito tempo, mas todas as palavras que são de Deus, elas vão se cumprir e eu sou a prova viva disso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que você sabe que estão querendo ir pra Kona, segue lá no Insta. Então é isso, até o próximo vídeo.